Quantas candidaturas ao centro foram tentadas? Então, quem diria que se o Flávio Bolsonaro fizesse uma campanha como um Bolsonaro, ele iria tão bem? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Mas o meu ponto central nessa história é o seguinte, para vocês não se enganarem, porque a verdade nua e crua é que em todas as corridas eleitorais que nós tivemos até hoje, todas as corridas, nós nunca tivemos um candidato de direita tão bem, tão competitivo, neste momento, como o Flávio é, como o Flávio Bolsonaro. Em todas as disputas do Lula, nenhum Bolsonaro foi tão competitivo quanto o Flávio. E eu vou dizer o seguinte, se o Flávio continuar guinando a sua campanha à direita e, aos poucos, for percebendo que é necessário escantear o pessoal que acha que ele tem que aceitar porrada calado, os números dele só vão subir. É interessante isso, né? Porque Flávio começa a campanha com o apoio do Eduardo, muito entusiasmado, em uma visita aos Estados Unidos, CPEC, visita a Israel e etc. E começa uma campanha bem red pill. E o Flávio dispara, numa velocidade nunca antes vista por um candidato. Muito rapidamente ele supera, naquela época ainda colocavam um Tarcísio nas simulações, né? Muito rapidamente o Flávio supera o Tarcísio, dispara. Vem um momento onde o Flávio começa a ter um aceno do centro. É um momento em que o Flávio começa a ter um aceno do centro. E aí, vamos ter que escolher o vice, ele começa a ficar um pouco fragilizado, vem o vice, aí ele começa a moderar demais as suas respostas. Né? Aquele Flávio que deu coletiva de imprensa nos Estados Unidos sai e entra um Flávio que se recusou da coletiva de imprensa nos Estados Unidos. Aquele Flávio que começa a responder tudo mais arrumadinho, preocupado com a opinião pública. O que os marqueteiros diziam? Que ele ia conquistar o eleitor de centro que ia decidir essas eleições. O que começa a acontecer? O Flávio começa a cair nas pesquisas. O Supremo Tribunal Federal faz o favor pra gente de impedir que qualquer partido de frente se associe ao Flávio Bolsonaro. Somem Tereza Cristina, do jogo, quem mais? Todos lá os vice do centrão que ele estava cogitando, todo mundo sai do jogo, fica proibido de fazer coligação com o Flávio. Então o Flávio fica sozinho. Ele vai lá e escolhe o Alfredo Gaspar, cara red pill direito. Vocês vão ver, semana que vem teremos entrevista na terça-feira, entrevista de longo formato com o Alfredo Gaspar, o futuro vice-presidente da República do Brasil. Exclusiva, entrevista de mais de 1 hora aqui no programa. Escolhe Alfredo Gaspar. Flávio faz um discurso extremamente red pill na convenção. Começa a dar respostas para jornalistas cada vez mais incisivas. Começa a manter posicionamentos cada vez mais direita. Sai aquele Flávio Bolsonaro Fiuk, desculpa por ser homem, e entra o Flávio Bolsonaro, que diz, eu tenho sangue Bolsonaro, eu posso ser mais comedido nas minhas falas, mas eu tenho sangue Bolsonaro. O Flávio que diz, eu não me importo, não tô nem aí para voto. Eu vou falar o que eu acho que eu penso, as outras pessoas quiserem, votam no Lula. E o Flávio começa a subir sem parar na pesquisa. É difícil você não conseguir enxergar a correlação. Quando o Flávio faz uma campanha à direita, ele sobe. Quando o Flávio faz uma campanha ao centro, ele desce. Agora, quem poderia imaginar, né? Os candidatos de centro não faltam. Caiado, desempenho pífio. Zema, desempenho pífio. Não vou nem dizer dos outros dois, porque eles não são candidatos de centro, são candidatos estelionatários. Então, não é que quantas candidaturas ao centro foram tentadas? Então, quem diria que se o Flávio Bolsonaro fizesse uma campanha como um Bolsonaro, ele iria tão bem? Vejam, por exemplo, e eu tô adorando, vejam, por exemplo, o show que o Flávio deu ontem a responder o Sam Puncher sobre o Dark Horse. Coloca aí, por favor, porque eu adorei essa resposta. O senhor se comprometeu em julho a prestar conta, se comprometeu pessoalmente a prestar conta sobre o filme Dark Horse. E agora, hoje, foi noticiado que a sua campanha decidiu deixar isso para a produtora Go Up. Por que esse recuo, se foi um recuo?
de nada. Eu vi a prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você tá lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento, enfim, de onde foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte: quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele é que tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha com o presidente da República, com Augusto Lima e Igor Caro, prometendo, né, que não vende o seu banco agora, não. Porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Quem deve explicação é o Jacques Wagner, é o Rui Costa, é o pessoal da Bahia, o cerne, a origem de todo esse grande escândalo de corrupção que aconteceu dentro do governo Lula. Então, você tem que cobrar explicação é dele. Cadê o Lulinha? Tá onde? Tá na Espanha? Tá morando naquele lugar luxuoso mesmo? Quem tá pagando as contas dele? Cadê o follow the money? Cadê o dinheiro? Qual foi a origem? Como é que ele está sendo sustentado lá na Espanha? Alguém que tinha, dentro do governo, usava o governo do próprio pai para fazer negócios com a Roberta lá, que é a lobista do careca do INSS, e o Marcola do Lula, que abria as portas de todo o governo para o seu filho fazer negócio. Então quem tem que dar explicação, não sou eu. O senhor se comprometeu. O senhor disse que estava 100% disposto a apresentar o contrato por caro. O senhor mudou de ideia? Isso a gente não vai entender. Gente, vocês vão parar no tempo. O Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado. Brasil quebrado. 200 indústrias já foram para fora do Brasil, para o Paraguai. Mais de 9,1 milhões de CNPJs de empresas que estão devendo. Vocês querem insistir com uma relação privada de um filme privado que não tem contrapartida pública de nada. Foi o senhor que se comprometeu. Não vão me colocar na mesma página desse cara. Não vão me colocar. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações deles. Eu tô aqui para resgatar o meu Brasil. Eu conto muito com todos vocês, inclusive vocês da imprensa. Se quiserem continuar questionando um presidente da República, votem em mim. Vota no Flávio, porque mais 4 anos de PT, as fontes de vocês vão todas tomar busca e apreensão, porque nem o sigilo da fonte o atual governo está respeitando mais. Então o Brasil precisa mudar. Ponham as mãos nas suas consciências. Esse é o Flávio Bolsonaro que a gente quer. É o Flávio Bolsonaro que não aceita a falsa equivalência entre o Dark Horse e a corrupção do Lula, não. Aliás, né, vejam que loucura que eu falo. Eu tentei avisar na época que a estratégia de comunicação do Flávio, vocês são testemunhas, que a estratégia de comunicação do Flávio para esse negócio do Dark Horse era absolutamente louca. Como o Flávio poderia prometer uma prestação de contas se o Flávio não é sócio do filme e não tem papel nenhum no filme? Agora ele está sendo cobrado por uma promessa que é impossível ele cumprir. Que era absolutamente impossível ele cumprir. Mas o que foi aquilo? Foi o afã de uma resposta. E não tá nem errado o Sam Puncher em cobrar, não. Mas a cada cobrança que ele receber é uma oportunidade de dar uma patada dessa. E quando for dando essas patadas, as coisas vão diminuindo. Você compara... E é uma oportunidade maravilhosa de mostrar um negócio privado sem contrapartida, absolutamente nenhum crime, e você comparar com outro, um cara cujo governo em 4 anos acumulou 2 dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Enquanto os jornalistas quiserem igualar essas duas coisas, eles têm que ser respondidos assim, com firmeza, dando porrada de volta na imprensa e apontando o dedo para os verdadeiros culpados. Esse é o Flávio que a gente quer. Até foi manso, mas outro trecho que viralizou foi também do Flávio falando sobre o debate presidencial. O Lula não foi no debate e o Flávio decidiu corretamente não ir. Eu tenho visto algumas pessoas falando que ele deveria ter ido, que debate deveria ser obrigatório, não sei o quê. Cara, tem que ser muito burro para ir a um debate onde todos os outros estarão contra você, você vai ser o saco de pancada, e o único que realmente importa, a quem você quer questionar, não tá lá. Isso é uma regra básica, né? As pessoas falam, Paulo Figueiredo, você gosta de debater? Eu falo, eu adoro. Sempre que me chamam para debate, eu participo. É que hoje em dia as pessoas têm horror a debaterem comigo. Mas quando me chamam para debater com o doidinho da rua, não adianta, eu não quero. Eu quero debater com gente que esteja no mesmo nível ou maior do que eu. Então, se chamarem para debater com o Lula, eu falo, não, Lula é presidente da República, vamos lá, debato com ele. Com o Alexandre de Moraes, vamos. Ele é ditador supremo do Brasil, vamos debater. Agora, você vai debater até com jornalista tal. Pô, beleza, o cara tem audiência, é relevante, topo fazer um debate com ele. Agora, para debater com o coitado da rua, que não tem ninguém, ou com o podcaster que começou agora, você tá dando palco pros caras. Então você tem os candidatos de 3%, você vai ficar debatendo com um candidato de 3% que vai lá tentar arrancar e sangrar o teu voto. Não. Resultado foi que o debate da Band não teve audiência nenhuma. Nenhuma. E outra coisa, você vai ficar dando audiência para veículo de mídia? Você vai dar audiência pra Band pra quê? Ah, os jornalistas da Band choraram. Pau
no cu da Band, pô. Você quer a Band bem? Eu não tô cagando pra Band. A Band faz a campanha correta pra cobrir o Flávio? Não faz. Então, vamos ficar ajudando a Band até a audiência? Deixar os caras afundarem. Se o Lula for num debate, o Flávio vai. Se o Lula não for, o Flávio não vai. Agora, Caiado, Zema, Renan, Augusto Cury, que, pô, essas pessoas são absolutamente irrelevantes. Você vai dar a audiência, o palco pro cara ficar batendo de graça em você? Aí eis então que, diante disso, um repórter pergunta pra ele sobre isso e ele responde isso aqui. Ao debate ontem, mesmo optando por não ir, o que o senhor achou? O senhor se arrependeu de não ter ido? Continuou com a decisão firme? Não assisti o debate ontem, eu vou perguntar pro Kassab como é que foi pra ele me explicar. Cara, essas coisas. Cadê o... Isso, Flávio, isso. Cadê? A gente tem uma salva de palmas aí, por favor, Gabriel? Uma salva de palmas, por favor. Tinha que ter aquele negócio, aquelas edições, João Gabriel, você fazia muito isso na minha época de Jovem Pan. Aquele corte rápido, Tramontina. Tá faltando, eu tenho saudade dos... Eu não sei se eu tô nostálgico com os memes, mas eu tenho saudade do corte rápido, Tramontina, dos oclinhos caindo. Esse momento era um momento do Flávio cair o oclinhos dele e falar turn down for what? Turn down for what? Eu tenho saudade disso. Se você não viu, eu vou pedir pro Gabriel passar o vídeo enquanto eu vou falando. O Kassab, que é candidato a vice-presidente na chapa do Ronaldo Caiado, dormiu no meio do debate. Dormiu no meio do debate, enquanto Isso é muito engraçado. Isso é muito bom. Enquanto o companheiro de chapa dele discursava. Aí fica difícil, né, cara? Caraca, meu irmão, mas não é uma dormidinha. É uma morgada assim... Puta merda. Fica difícil porque se nem o vício do cara achou o debate interessante e preferiu dormir, o que o brasileiro achou, né? O Flávio Bolsonaro vai lá fazer o quê? Fez certo em faltar. Agora, é claro que o regime não vai olhar o Flávio crescendo dessa forma e não fazer nada. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Flávio, já estabelecemos aqui que o Flávio vive o seu melhor momento e já estabelecemos que o Flávio Red pilou. E, aí é uma opinião, não é um fato, é uma opinião. Na minha opinião, por isto ele vive o seu melhor momento. Agora, estabelecemos isso. Pergunto a vocês se vocês acham que o regime vai ficar olhando o Flávio crescer sem fazer nada. É claro que não. Pelo contrário. As reações do Supremo Tribunal Federal para impedir que você saiba das coisas que eu estou falando aqui já começaram. E o grande questionamento é o seguinte: até quando eu vou conseguir continuar falando sobre essas coisas para vocês? Até quando vai continuar existindo Paulo Figueiredo Show? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.